E agora a gente tem alguns exercícios para resolver. E na letra A, a gente tem o seguinte: a gente precisa determinar qual é a imagem, qual é o domínio, olhando para o gráfico dessas funções. E não é muito complicado, pessoal. Se eu quero saber o domínio, então vou colocar aqui: domínio de f é igual ao conjunto de pontos x pertencente aos reais, tal que... E se eu quero saber qual é o domínio, eu vou olhar para o eixo do x. E olhando para o eixo do x nessa função, o que a gente tem? Bom, eu vejo que ela está definida no ponto menos 3 e ela está definida no ponto 1. Como que eu sei? Olhando para esse extremo aqui. Tem um pontinho fechado para indicar que ela está definida nesses pontos. E esse daqui será o meu domínio. Já a minha imagem, eu vou olhar para o eixo y. Então, vamos colocar aqui, esse é o domínio de f. E a imagem, eu olho para onde? Olho para o eixo y. Eu vejo aqui que ela vem do 2 e ela está definida nesse ponto. Dá para ver isso através desse pontinho aqui. E eu vejo que ela está definida nesse ponto menos 2 também. Então, deixa eu só trocar a cor aqui para não ficar igual. Está definida nesses pontos. E ela vem daqui até aqui porque eu vejo que a função é contínua, né? Não tem buraquinhos. Então, o que acontece aqui? Esse daqui é o imagem de f, certo? Agora, a gente precisa apenas escrever isso. Bom, domínio da função, para todos os x pertencentes aos reais, é o conjunto de pontos x. X maior ou igual a menos 3, domínio, eu estou olhando o amarelo, menos 3, e x menor ou igual a 1. Enquanto que a imagem de f é o conjunto de todos os pontos y pertencente aos reais, tal que y ele vai ser maior ou igual a menos 2 e ele será menor ou igual a 2. E na letra A, é isso que a gente precisa fazer. Agora vamos analisar a letra B. Olhando aqui para o domínio dessa função, a gente pode ver que ele não está definido nos pontos menos 2 e nem no ponto 3. Então, quando a gente for escrever, a gente vai ter o seguinte: domínio de f é igual ao conjunto de pontos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 2 e ele é menor do que 3, certo? E na imagem ocorre a mesma coisa. Eu vejo que ele não está definido aqui no ponto 3 e ele também não está definido aqui no ponto 1. Então, a gente vai ter todos esses valores aqui no domínio. E na hora de domínio não, na imagem. Na hora de escrever, a gente vai ter o quê? Imagem de f igual ao conjunto de todos os pontos y pertencente aos reais, tal que y ele é maior do que 1 e menor do que 3, tá bom? Na letra C, a gente vai ter algo um pouco parecido, só que dessa vez, analisando aqui o domínio, a gente vê que ele está definido no ponto menos 2 e ele não está definido no ponto 1. Então, a gente tem isso daqui. Então, escrevendo, a gente tem que o domínio de f é igual ao conjunto de todos os pontos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 2 e ele é menor do que 1. E no conjunto de todos os pontos, agora analisando a imagem, né? A gente tem que ela não está definida nesse ponto aqui, que é meio, mas ela está definida nesse ponto aqui, que é o 4. E a gente vai ter, então, esse conjunto de pontos. Na hora de escrever, imagem de f é igual ao conjunto de todos os pontos y pertencente aos reais, tal que y é maior do que 1 sobre 2, que é meio, e é menor do que 4, menor ou igual a 4, porque ele está definido ali no ponto 4, tá? E na letra D, ora, é uma funçãozinha um tanto complicada, mas é bem tranquilo de definir o domínio. Olha só, a gente tem aqui, iniciando do ponto 0, onde ela está definida, até o ponto 4. E ela está definida para todos esses valores aqui. Então, na hora de escrever, a gente tem domínio de f é igual ao conjunto de todos os pontos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. E a imagem de f é igual ao conjunto de todos os pontos y pertencente aos reais, tal que
y, e vamos dar uma olhada aqui. A gente vê que ele vem do 2, e ele está definido nesse ponto, ó, tá definido aqui, ele vem até o 0. Então, a gente pode escrever que é o conjunto de todos os pontos y, tal que y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. E aí a gente tem a imagem da nossa função na letra D. E na letra E, vamos analisar aqui analisar o domínio. Em domínio, eu olho para o eixo x, eu vejo que ela está definida no ponto aqui 0 e ela está definida no ponto 2π. E aí a gente tem todos esses valores aqui. Então, na hora de definir domínio de f, vai ser o quê? O conjunto de todos os pontos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. E a imagem? Na hora de analisar a imagem, a gente olha no eixo y, eu vejo que ela vem do ponto 1 até o ponto -1, pegando todos esses valores aqui. Então, eu venho e escrevo que imagem de f é igual ao conjunto de todos os pontos x pertencente aos reais, tal que, todos os pontos y, a gente já usou x no domínio. A letra que vocês usam aqui é indiferente, tá? Poderia usar a letra A, B, C, D. Tem que ser letras diferentes, porque uma representa os elementos do domínio e outra representa os elementos da imagem. E a gente vai ter y maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. E na letra F, a gente vai ter o seguinte. Olhando aqui para o domínio, a gente vai ter o ponto -2 e o ponto 3. Não está definido em nenhum desses pontos, tá? Então, a gente vai ter que o domínio da função f é igual ao que? O conjunto de todos os pontos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual... x é maior do que -2 e menor do que 3. E na imagem? Na imagem, a gente olha para o eixo y. No eixo y eu vejo que o 3 não está definido e ela vem até aqui, até o 0, e também não está definido. Então, a gente vai ter o quê? Imagem de f igual ao conjunto de todos os pontos y pertencentes aos reais, tal que y ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Uma pequena correção aqui, pessoal, ó, é apenas menor, tá? Porque ela não está definida no ponto 3. E uma coisa que vocês podem fazer nesses exercícios também é definir com a notação de intervalo, que não é muito complicado, olha só. Definindo pela notação de intervalo, o domínio ficaria como? Ficaria do ponto -2 até o ponto 3. Esse daqui ficaria do ponto 0 até o 3. Com notação de intervalo, isso daqui ficaria como? De 0 até 2π e de -1 até 1. Nesse outro caso aqui, ficaria como? Ficaria maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, igual a 0,2. E vamos pegar um que tenha maior ou igual, menor ou igual, cadê? Aqui ficaria como? -2, 3. E aqui ficaria como? 1, 3. E aqui fica -2, 1. E aqui fica 1 sobre 2. Foi mal, tá errado. Fica 1 sobre 2, 4. E nesse primeiro exemplo, a gente vai ter -3 e 1. E aqui a gente vai ter -2 e 2. Um pouco grande demais, pequeno demais, grande demais. Agora, acho que assim tá melhor, né? Pronto, pessoal. Exercício resolvido. E aí não deixem de se inscrever e compartilhar, beleza?